Olá, saudações a todos. A nossa temática a ser tratada hoje é o renascimento cultural, esse importante movimento de característica cultural, artística e também movimento científico que se desenvolveu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. O renascimento cultural é muito importante porque ele marca a transição de um pensamento medieval para um pensamento moderno. Ou seja, marca justamente a transição do pensamento teocêntrico para o pensamento antropocêntrico. E o Renascimento se manifestou nas mais variadas partes, nos mais variados aspectos da cultura. Nas artes, nas ciências, nós tivemos uma grande manifestação desse intenso movimento que se iniciou na Península Itálica, ainda no século XIV. Pois bem, então para início de aula nós devemos ter em mente, nós devemos conceber com muita atenção a definição do termo renascimento cultural. Meus amigos, denomina-se renascimento cultural esse intenso movimento de resgate da cultura da antiguidade clássica, ou seja, de resgate da cultura greco-romana, que durante boa parte da Idade Média ficou meio que esquecida, ficou controlada pela Igreja Católica. Então, os membros desse intenso movimento afirmavam que estavam trazendo de novo, a cultura da antiguidade clássica, a cultura greco-romana. Esse intenso movimento teve o patrocínio da burguesia comercial. E aqui nos cabe fazer uma análise. O Renascimento vai acontecer no processo do finalzinho da Baixa Idade Média, quando nós temos o renascimento comercial e urbano. Surge uma nova classe social, no caso a burguesia. Então essa classe social, em busca de uma afirmação, vai patrocinar, vai proteger os artistas. Surge daí a figura dos mecenas. Os mecenas eram grandes comerciantes, eram burgueses, mercadores, que patrocinavam os artistas do Renascimento. O Renascimento também deve ser concebido como uma forma de crítica à percepção teocêntrica de universo. É o que eu disse para vocês agora há pouco. O Renascimento vai trazer uma nova mentalidade, uma nova forma de se encarar todos os aspectos que dizem respeito ao próprio funcionamento do universo. Tínhamos durante a Idade Média, vigorou o chamado teocentrismo, controlado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, aqui, durante o início da modernidade, nós vamos ter uma crítica a essa postura defendida pela Igreja Católica. Surge o chamado antropocentrismo, colocando então o homem no centro das atenções humanas. Quando é que tem início o processo do renascimento cultural e científico? Olha só, o período do Renascimento ocorre entre os séculos XIV e XVI. O Renascimento acontece, portanto, nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Inclusive, o termo Idade Média foi criado pelos renascentistas, que estabelecem que esse período, o período medieval, seria um meio termo entre a Antiguidade Clássica, em que se desenvolveram Grécia e Roma, e a Idade Moderna, quando nós temos o advento do renascimento cultural. Os locais onde se desenvolveu o Renascimento, evidentemente, é na Europa Ocidental. O berço do Renascimento é a Península Itálica, o principal ponto onde se desenvolveu o Renascimento. É o ponto inicial e o ponto de maior esplendor do Renascimento.
que depois se espalhou por outras partes da Europa. Por exemplo, na Inglaterra, na França, nos Países Baixos, em Portugal, na Espanha, no Sacro Império Romano Germânico. O Renascimento, portanto, teve início na Península Itálica. A gente vai entender por que razões a Península Itálica foi o berço do Renascimento cultural e de que forma esse intenso movimento acabou atingindo outras partes da Europa. Mas sem dúvida que o auge do Renascimento foi na Península Itálica. Pois bem, vamos então agora elencar algumas das principais características do Renascimento cultural, começando pelo humanismo e pelo antropocentrismo. Então vamos lá, humanismo e antropocentrismo colocam o homem como centro das atenções humanas, ou seja, o homem como principal criação de Deus, dotado de inteligência, dotado de racionalismo, ou seja, utilizando a razão para se buscar o conhecimento. Então quebra-se com aquela mentalidade teocêntrica que vigorou durante a Idade Média e vai trazer à tona uma nova mentalidade. Qual é essa nova mentalidade? É o humanismo, é o antropocentrismo, é colocar o homem como centro das atenções humanas. Segunda característica importante, meus amigos, o uso do racionalismo, ou seja, o uso da razão. O racionalismo, o uso da razão. O uso da razão para se chegar ao conhecimento. A única forma de se chegar ao conhecimento seria através do racionalismo, o uso da razão. E o empirismo, ou seja, a experiência. Para se buscar o conhecimento, tem que usar a experiência, tem que usar a sabedoria. Mais uma característica do Renascimento cultural, cientificismo e naturalismo. Veja, cientificismo, a valorização da ciência, a valorização da experimentação e a busca de respostas práticas para os fenômenos naturais. Cultura laica, outra característica importante do Renascimento, na medida em que demonstra um rompimento com aquelas concepções pregadas pela Igreja, muitas vezes concepções dogmáticas. Temos aqui uma cultura laica buscando justamente a produção de conhecimento. Outra característica importante é a inspiração greco-romana, ou seja, os renascentistas vão buscar na chamada antiguidade clássica, Grécia e Roma, a inspiração para desenvolverem todo o seu potencial criativo aqui durante o Renascimento, que valoriza uma visão dinâmica de mundo. Outra característica ainda que nós podemos mencionar é o hedonismo, ou seja, a busca da felicidade terrena. O heliocentrismo também pode ser elencado como uma das características do renascimento cultural, contrariando a posição da Igreja Católica, que defendia a ideia do geocentrismo, como a Terra sendo o centro do universo. Os cientistas do Renascimento vão pregar a teoria heliocêntrica, ou seja, o Sol e não a Terra como centro do universo. Vamos então agora abordar algumas das características do chamado Renascimento artístico. Vejam só vocês, o Renascimento artístico vai aprimorar com a valorização de recursos matemáticos. Olha só, a perspectiva, a geometria e a simetria, além de conhecimentos
anatômicos. Se você pegar, por exemplo, as obras de Leonardo da Vinci, as obras de Michelangelo, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli, você vai perceber que eles tinham grandes conhecimentos matemáticos. Afinal, a pintura durante o Renascimento cultural era feita em 3 dimensões, diferente da pintura do período medieval, que era apenas em 2 dimensões. Além disso, para conceber aquelas pinturas tão semelhantes ao natural, é claro que eles precisavam ter um grande conhecimento de anatomia humana. As temáticas utilizadas pelos artistas do Renascimento eram as bíblicas, mas também enfocavam temáticas relacionadas com o paganismo grego e cenas do cotidiano. Em relação ao renascimento literário, nós temos uma sátira de valores medievais, o que pode, por exemplo, ser enfatizado na obra de Miguel de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha, onde o autor faz uma crítica, uma sátira aos valores da cavalaria medieval. Temos também exaltação das monarquias nacionais e valorização das atitudes heróicas. Vamos dar um exemplo aqui de obra que enquadra estas características. Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. É uma obra que conta a fase histórica, heróica dos portugueses naquele processo das grandes navegações, no processo de formação do Estado português e do expansionismo náutico lusitano. Isso pode ser analisado na obra de Camões, Os Lusíadas. Muito bem. Vamos então entender agora alguns dos fatores que propiciaram o surgimento do renascimento cultural na Península Itálica lá no século XIV. Fatores principais. Vamos lá. Começando pelo mecenato. Mecenato, os mecenas. Quem eram os mecenas? Os mecenas eram os protetores, os patrocinadores dos artistas, aqueles que financiavam a produção artística. Quem eram os mecenas? Os mecenas poderiam ser elementos da burguesia ou elementos que faziam parte do quadro do alto clero católico. Por que é que a burguesia patrocinava, financiava os artistas? Bem, essa é uma questão muito interessante. A burguesia vai financiar os artistas do Renascimento, vai proteger esses artistas, porque naquele momento histórico de transição feudo-capitalista, a burguesia precisava de uma afirmação. Por que que a burguesia precisava desta afirmação? Porque a burguesia era um grupo social bastante criticado pela Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, entre outras coisas, criticava a usura, o empréstimo de dinheiro a juros. Então, de certa forma, a burguesia era questionada, precisava de uma afirmação, precisava de uma sustentação. E essa sustentação vem justamente financiando os artistas, as obras do Renascimento. Posteriormente, também elementos do alto clero da Igreja Católica vão financiar os artistas. Vamos lá, outro fator causador importante do renascimento cultural, a retomada do contato com o Oriente. Esse contato que acontece do ponto de vista econômico e cultural, ele ganha uma grande projeção a partir das cruzadas. As cruzadas da Idade Média estabeleceram esse intercâmbio econômico e cultural entre Europa e Ásia, ou seja, entre Ocidente e Oriente. Então nós temos uma retomada desse contato que é muito importante justamente para o renascimento comercial e também para a cultura clássica no continente europeu. Essa retomada do intercâmbio Europa-Ocidente faz com que o comércio na Europa ganhe um novo impulso. Ao mesmo tempo,
a cultura vai ser incentivada. Outro fator que vai ajudar o desenvolvimento do renascimento cultural é a crise intelectual do clero católico. A Igreja Católica passa a ser questionada. Você sabe muito bem que a Igreja Católica era a mais importante instituição da Europa Ocidental durante o período medieval. Além de ter o monopólio sobre a cultura, a Igreja Católica também tinha um grande patrimônio econômico, na medida em que a Igreja Católica possuía cerca de 1/3 das terras na Europa. Logo, tinha uma grande importância econômica. Entretanto, durante a Idade Média, nos séculos XIII, XIV, a Igreja Católica começa a sofrer críticas. Nós temos as práticas das heresias contra os dogmas da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, a Igreja Católica passa por uma crise intelectual na medida em que o século XIV, o século de crise do feudalismo na Europa Ocidental, tem uma série de problemas. Crise econômica, crise na produção agrícola, temos também epidemias como a peste negra, que matou 1/3 da população europeia, e a Igreja Católica não deu conta de resolver esses problemas, principalmente relacionado à peste negra. Porque a Igreja Católica era uma grande instituição, a instituição mais poderosa e mais respeitada do período medieval, ela deveria, ou se esperava que ela solucionasse todos os eventuais problemas que aparecessem na Europa. E a Igreja Católica não conseguiu solucionar o problema da peste negra, que à época era apontada como um castigo divino. Sendo assim, meus amigos, teve um descrédito muito grande em relação ao papel da Igreja Católica. Esses são alguns dos fatores que vão propiciar o surgimento desse intenso movimento cultural na Europa. Movimento este que teve a Península Itálica, ou seja, a Itália como o berço, como o local onde surgiu esse movimento. Por que razão o renascimento cultural justamente surgiu no continente europeu, na Península Itálica, na região onde hoje temos a Itália? E esse é um detalhe bem interessante, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, pessoal. Eu estou dizendo Península Itálica e não enfatizando Itália, porque a Itália, tal qual nós conhecemos, nesse contexto histórico, ainda não existia, porque a Península Itálica ainda não estava devidamente unificada, estava dividida, estava fragmentada em vários reinos, várias repúblicas e o território pertencente à Igreja Católica, os estados pontifícios. Roma, por exemplo, estava sob o controle da Igreja Católica. Por isso que eu estou dizendo Península Itálica, não estou dizendo Itália. Pois bem, retomando o assunto aqui. A Península Itálica é o berço do renascimento cultural por causa do grande desenvolvimento comercial e urbano da região. Meus amigos, com o renascimento comercial surgiram várias cidades ricas, várias cidades com um intenso comércio. E nessas cidades surgiu um novo e importante estamento social, uma nova classe social, que é justamente a burguesia. É a burguesia que vai passar a investir pesado nas artes. Então, as cidades italianas, Gênova, Veneza, Pisa, Florença, eram muito ricas, eram muito desenvolvidas. Essas cidades vão ser, então, o berço do renascimento cultural. Outro fator que contribui para que a Península Itálica seja o berço do renascimento é a presença de árabes e de sábios bizantinos, que vão justamente retomar os antigos valores da antiguidade clássica na Península Itálica. E essa região, essas cidades, evidentemente, se sentiam como herdeiras do passado glorioso do grande Império Romano, que foi o maior império da antiguidade clássica.
Então, evidentemente, para retomar essa grandiosidade do antigo Império Romano do Ocidente, nós temos então o renascimento cultural. Outro fator importante, o surgimento do mecenato, que nós já abordamos no slide anterior. Os mecenas eram aqueles que financiavam as artes e os artistas, eram aqueles que pagavam as obras de arte. Eram elementos burgueses ou elementos do alto clero da Igreja Católica. O renascimento cultural apresenta 3 fases bem definidas na Península Itálica. São elas o Trecento, no século XIV, o Quattrocento, no século XV, e o Cinquecento, no século XVI. Vamos lá. Um dos grandes precursores do renascimento cultural, lá na Península Itálica, foi Dante Alighieri. Dante Alighieri, que escreveu A Divina Comédia. Uma obra importantíssima que marca a fase inicial do renascimento cultural. Século XIV, é o chamado Trecento. Dante Alighieri, portanto, é considerado o precursor, o que vai dar início à primeira obra importante do renascimento cultural na Península Itálica. Bom, nós temos também a primeira etapa, da qual o próprio Dante Alighieri faz parte, é chamada de Trecento. Trecento é justamente o século XIV, que marca a transição da cultura teocêntrica, defendida pela Igreja Católica, para uma cultura antropocêntrica, defendida pelos renascentistas. Portanto, o Trecento marca essa ponte do teocentrismo para o antropocentrismo. Os principais artistas desse período são o já mencionado Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. Temos também Petrarca, com Lírica do Cancioneiro, além do grande Boccaccio, que escreveu Decameron, e de Giotto, que fez pinturas belíssimas, a exemplo de São Francisco pregando aos pássaros. A primeira fase do renascimento cultural denominou-se Trecento. Segunda fase, Quattrocento, é o século XV. Nós temos como grandes patrocinadores do renascimento cultural nessa fase a família Medici. São os grandes mecenas burgueses que vão patrocinar os artistas do Renascimento nesta fase. Eles são ricos comerciantes da cidade de Firenze ou Florença, na Península Itálica. Florença, a propósito, vai se tornar o principal centro do Renascimento durante o século XV. O maior destaque fica para a pintura, especialmente a pintura com a técnica justamente da pintura a óleo. Os principais artistas desse período são Mosacchio, pintor, Sandro Botticelli, também pintor, e o grande Leonardo da Vinci, que era pintor, escultor, matemático, engenheiro, desenhista, projetor, compositor, músico, etc. e tal. Leonardo da Vinci era tão bom, mas tão bom, que jogava nas 11 posições. Ele batia o escanteio e corria na área para cabecear. Leonardo da Vinci é um dos grandes expoentes do renascimento cultural. Pois bem, vamos ver algumas obras aqui que marcam as características, que são exemplares do chamado período do Quattrocento na Península Itálica. Temos aqui na imagem na tela o Nascimento de Vênus, tela de Sandro Botticelli, onde nós percebemos aqui uma clara influência da antiguidade clássica, uma retomada dos valores da antiguidade clássica. Leonardo da Vinci, com seu homem vitruviano, também é um dos expoentes da fase do Quattrocento na Península Itálica,
com obras como, por exemplo, a Última Ceia ou a Santa Ceia, e também a famosíssima Mona Lisa ou Gioconda de Leonardo da Vinci. Bom, aí vem a última fase do Renascimento na Península Itálica, conhecida como Cinquecento, é o século XVI. Agora, quem são os mecenas? São os papas. Estes vão patrocinar as obras e os artistas, principalmente Michelangelo Buonarroti. Se os papas são aqui principais mecenas desse período do Renascimento na Península Itálica, evidentemente que Roma, a sede mundial da Igreja Católica, vai ser o principal centro propulsor do Renascimento cultural, sem dúvida. O maior destaque vai ficar concentrado na pintura, com a técnica da pintura a óleo. E entre os principais artistas desse período nós podemos mencionar Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel era cientista, escreveu a obra O Príncipe. Além dele, temos Rafael Sanzio, pintor, e suas Madonas. E Michelangelo Buonarroti, o chamado gigante do Renascimento, que fez brilhantes obras para a Igreja Católica, além do cientista Giordano Bruno. Então, esses são alguns dos expoentes do Cinquecento da Península Itálica durante o século XVI. Vamos ver alguns exemplos aqui. Na tela, os senhores estão vendo a obra Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. Agora temos a escultura Pietà, que apresenta o Cristo morto no colo da Virgem Maria, obra de Michelangelo. Esta outra aqui é fantástica e os senhores conhecem com certeza. Este é um detalhe do afresco do teto da Capela Sistina, no Vaticano, a criação de Adão de Michelangelo, que mostra também uma grande influência da antiguidade clássica. Essa é a criação de Adão de Michelangelo Buonarroti, o gigante do Renascimento. Bem, vamos agora entender quais foram as regiões principais do Renascimento cultural. Você já percebeu na aula até aqui que o Renascimento teve origem na Península Itálica, com as fases do Trecento, Quattrocento e Cinquecento. Mas não ficou restrita apenas à Península Itálica. O Renascimento se espalhou por outras partes do continente europeu. Entre os séculos XIV e XVI, o Renascimento concentrou-se, evidentemente, na Península Itálica, entre 14 e 15, perdão. Entre os séculos XIV e XV, nós temos uma concentração maior do Renascimento na Península Itálica. Qual é a razão disso? A razão é o intenso comércio entre a Península Itálica e o Oriente, o comércio das especiarias, controlada pelas cidades italianas. Então aí nós temos uma grande concentração de burgueses, os chamados mecenas, que vão patrocinar as artes. Já no século XVI, o que vai acontecer? O Renascimento vai se espalhar e vai se concentrar no Atlântico Norte. Por que razão? O deslocamento do eixo comercial para o Atlântico. O eixo comercial estava anteriormente no Mediterrâneo. Com as grandes navegações, nós temos um deslocamento desse eixo comercial para o Oceano Atlântico. E o Renascimento vai acompanhar. Detalhe importantíssimo, meus caros. O Renascimento vai se aproveitar desse grande crescimento econômico. Portanto, enquanto as cidades da Península Itálica eram os grandes expoentes econômicos da Europa, o Renascimento se concentrava com maior pujança nestas regiões.
Quando houve um deslocamento do eixo econômico para o Oceano Atlântico, que é uma consequência direta da expansão ultramarina, nós temos também um deslocamento do centro cultural para essas áreas. Inglaterra, França e Países Baixos. Perfeito? Então, é preciso compreender essas fases preponderantes do renascimento cultural. Você já aprendeu que o renascimento cultural aconteceu entre os séculos XIV e XVI. Começou na Península Itálica, mas depois se espalhou por outras partes do continente europeu. Vamos ver então justamente isso, a expansão do renascimento. Por exemplo, na Inglaterra, vamos ter grande destaque, por exemplo, Thomas Morus, que escreveu a obra Utopia. Mas o grande representante do renascimento cultural lá na Inglaterra é, sem dúvida, William Shakespeare, que escreveu brilhantes obras, famosíssimas no mundo inteiro, tais como Romeu e Julieta, Hamlet, Sonhos de uma Noite de Verão, Otelo, entre outras, O Mercador de Veneza, e tantas obras fantásticas que merecem ser lidas. Na França, nós temos destaque no Renascimento para Rabelais, que escreveu Gargantua e Pantagruel, além do filósofo Michel Montaigne, com seus ensaios. Mas não ficou só por aí. O Renascimento se espalhou para outras partes do continente europeu. Por exemplo, chegou a Portugal, onde tem grandes representantes. Entre eles, o teatrólogo Gil Vicente. Gil Vicente, autor do Alto da Barca do Inferno. Mas o principal representante do Renascimento em Portugal é Luís Vaz de Camões, grande expoente da literatura portuguesa, com sua célebre obra Os Lusíadas, onde conta toda a epopeia histórica dos portugueses, da formação do reino até as grandes navegações. Na Espanha, grandes representantes nós tivemos no Renascimento cultural, entre eles El Greco na pintura, Miguel de Cervantes na literatura com Dom Quixote de la Mancha. No Sacro Império Romano-Germânico são grandes representantes na pintura Albrecht Dürer e Hans Holbein. Na tela vemos aí o exemplo da obra de El Greco, O Enterro do Conde Orgaz. E esta cena que retrata Dom Quixote de la Mancha, juntamente com Sancho Panza, o seu fiel escudeiro, combatendo os moinhos de vento. Dom Quixote de la Mancha, obra de Miguel de Cervantes, é uma sátira, é uma ironia aos valores da cavalaria medieval. Temos ainda nos Países Baixos os irmãos Van Eyck, que se destacaram bastante na pintura, além de Bosch, também na pintura, Peter Bruegel, também outro grande representante da pintura nos Países Baixos, e este grande humanista, Erasmo de Roterdã, era um representante do humanismo nos Países Baixos. Erasmo de Roterdã foi um grande destaque na literatura. Sua obra, Elogio da Loucura, é uma grande crítica aos costumes, aos valores da Igreja Católica, sobretudo do alto clero. Essa obra aqui de Erasmo de Roterdã, Elogio da Loucura, enquadra-se no contexto das críticas à Igreja Católica durante o século XVI. Aí está Erasmo de Roterdã e sua obra Elogio da Loucura, uma crítica à Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos ver outro exemplo, aqui pinturas produzidas
por artistas dos Países Baixos. Essa é uma pintura de Jan van Dyck, o casal Arnolfini, ainda do século XV. Essa obra produzida em 1432. Agora vamos abordar alguns dos aspectos referentes ao renascimento científico na Europa. Vejam só, o renascimento científico, ele valorizava sobremaneira o chamado método científico, ou seja, meus amigos, a explicação científica, explicação racional dos fenômenos naturais. Porque até então, como é que se explicava os fenômenos naturais? Meus amigos, quase tudo era explicado pela fé. Ah, por que tal coisa existe? Ah, existe porque Deus quis, porque Deus fez assim. O renascimento científico vai quebrar com esses valores, com essas máximas. Vai procurar se pautar numa explicação mais de cunho racionalista, uma explicação mais científica para esses fatos históricos. Por exemplo, Nicolau Copérnico, que desenvolveu a teoria heliocêntrica. Nicolau Copérnico vai na contramão do que a Igreja Católica pregava até então, que era a teoria geocêntrica, colocando o planeta Terra como centro do universo. Copérnico vai abordar a teoria heliocêntrica, colocando o Sol, e não a Terra, como centro do universo. Outro representante do renascimento científico é Kepler, Johann Kepler, que demonstrou a órbita elíptica dos planetas. Temos ainda grandes destaques: Galileu Galilei, que desenvolveu, que confirmou a teoria heliocêntrica de Copérnico. Galileu Galilei, a propósito, que foi indiciado pelo Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição da Igreja Católica, questionou as afirmações de Galileu Galilei e ele foi obrigado a negar publicamente as suas convicções científicas para não ser condenado à morte na fogueira pela Inquisição da Igreja Católica. Temos ainda André Vesálio, que é o pai da anatomia moderna. E ainda Miguel Servet e William Harvey, que desenvolveram o mecanismo de circulação sanguínea. E ainda cabe destaque para o grande Giordano Bruno, que fez afirmações bastante contundentes, que acabaram fazendo com que a Igreja Católica investigasse o Giordano Bruno, interrogasse esse cientista e o condenasse. Giordano Bruno pregava que o universo não é estático, o universo está em constante transformação, logo ele é dinâmico. E ele afirmou também que a Terra não era o centro do universo. Por causa dessas afirmações, Giordano Bruno passou por um processo organizado pela Inquisição da Igreja Católica e ele acabou sendo condenado à morte na fogueira pela Inquisição. Bom, então esses são os grandes representantes do renascimento científico lá na Europa. Nicolau Copérnico, Johann Kepler, Galileu Galilei, Giordano Bruno, entre outros grandes cientistas que contribuíram para o desenvolvimento da razão, do cientificismo, do empirismo, fazendo com que aquela velha mentalidade teocêntrica fosse sepultada definitivamente, pelo menos no campo das ciências. Bom, vamos entender agora quais são as consequências importantes do renascimento cultural. Primeira consequência: rompeu com o monopólio cultural católico. Até então, a Igreja Católica tinha o monopólio da educação, o monopólio das ciências. Quebra-se esse monopólio cultural da Igreja Católica. E o Renascimento contribui também para a formação posterior dos precursores do Renascimento, entre eles
René Descartes, Isaac Newton, entre outros grandes. Outra consequência importante do Renascimento foi a formação do chamado método científico com Francis Bacon, o nosso glorioso Chico Toicinho. E temos ainda a expansão do individualismo burguês, que vai justamente na contramão do coletivismo católico apregoado durante a Idade Média. Com o Renascimento, nós temos uma propagação de valores nitidamente burgueses, entre eles, por exemplo, o individualismo. Pois bem, meus amigos, na aula de hoje, então, vimos as principais características do Renascimento cultural, vimos as regiões onde este movimento se desenvolveu e também vimos a importância histórica e cultural do Renascimento. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.